Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui, dessa vez para meditarmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37, nesse início do tempo do Advento. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Muito bem, nós acabamos de ouvir o Evangelho de Marcos, neste tempo de Advento. Advento que significa chegada. É o momento em que nós cristãos relembramos, não só relembramos, mas revivemos na atualidade este acontecimento da história da nossa salvação, da história da humanidade, que é o nascimento de Jesus, o momento em que o Filho de Deus se fez homem, o momento em que ele se encarna no meio da humanidade. Aí nós podemos nos perguntar, mas se é o Advento, o momento que nós relembramos e revivemos este grande acontecimento da história da nossa salvação, por que o Evangelho de Marcos, que nós acabamos de proclamar, ele está dentro de um contexto escatológico, de um contexto de segunda vinda de Jesus, um contexto que nós chamamos de parousia. É justamente porque nesse tempo do Advento, além de nos prepararmos para essa chegada de Jesus, nós somos convidados, revivendo tudo o que aconteceu na história da nossa salvação, Jesus se fazendo homem no meio da humanidade, nós também temos ou criarmos essa consciência de que Jesus, ele veio, mas que ele virá novamente, uma segunda vez, de maneira definitiva. Ele vem todos os dias e nessa vinda diária nós somos convidados, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a ter uma vigilância constante. Olha bem que ele diz várias vezes no texto de hoje: cuidado, ficai atentos, vigiai, ficai vigilantes. Dentro deste contexto escatológico que está inserido no Evangelho de Marcos, nós podemos verificar que a aplicação que Jesus faz desse texto reúne praticamente duas parábolas já conhecidas. Primeiramente, a parábola dos talentos de São Mateus, que nós nos lembramos muito bem, que um patrão, o dono da casa, ele sai para viajar, não diz quando vai voltar e distribui os seus tesouros, distribui os seus talentos para que os empregados, os servos, tomassem conta e mais ainda, que fizesse frutificar, fizesse multiplicar esses talentos que ele havia deixado. E também nós podemos ver a questão das moças, das 10 moças ou das 10 virgens que têm que ficar esperando o noivo acordadas. Olhamos o texto de hoje, Jesus repetindo várias vezes: cuidado, ficai atentos, vigiai, ficai vigiando. E termina o texto com essa última palavra, essa última ordem: vigiai. O que significa vigiar? O que significa ficar acordado nesse tempo de Advento? Que nós revivemos aquilo que aconteceu na história da humanidade, o nascimento de Jesus, e ao mesmo tempo nós abrimos essa perspectiva para a segunda vinda de Jesus, uma preparação também para esse momento que ninguém sabe o dia, que ninguém sabe a hora, como diz aqui o texto. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser de madrugada, pode ser à meia-noite ou ao amanhecer. A questão é a gente ficar acordado. A questão é a gente ficar vigilante. Mas em que consiste ficar vigilante? Primeiramente, vigiar, ficar acordado, é o contrário daquilo que nós podemos chamar no mundo de embriaguez, a embriaguez do mundo. O que é a embriaguez do mundo? A embriaguez do mundo é que tudo está certo, tudo pode ser feito,
uma inversão de valores completa, e aí o cidadão, aí o ser humano acaba também ingressando nessa onda, acaba também admitindo que o pecado, admitindo que o erro, admitindo que as coisas que não são corretas podem se tornar corretas, a gente acaba entrando nessa embriaguez do mundo, a gente acaba dormindo, a gente acaba não vigiando direito. Outra coisa, ficar vigiando à noite, essa noite na vida do cristão tem bastante significado, porque nós sabemos que a noite na vida do ser humano pode significar justamente aqueles momentos de trevas pelos quais nós passamos. E para poder atravessar esses momentos de trevas, nós temos que ficar acordado. Acordar de que maneira? Exercitando a nossa fé. De como nós vamos exercitar a nossa fé? Como diz aqui o texto do Evangelho, quando esse homem partiu para o estrangeiro, ele deixa a sua casa sob a responsabilidade de seus empregados e distribui a cada um a sua tarefa, assim como nós ouvimos na parábola dos talentos. Essas tarefas têm que ser feitas, essas tarefas têm que ser colocadas no seu dia a dia e cada um com a sua responsabilidade. Diz aqui que mandou o porteiro ficar vigiando. Esse porteiro, é claro, são primeiramente os responsáveis pela igreja, são primeiramente os líderes, os presidentes de cada comunidade, mas esse porteiro pode ser também cada um de nós, aonde você vive, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O porteiro quem que é? É aquele que fica vigiando para que ninguém durma. Primeiramente, é claro, ele não pode dormir, senão ele não pode fazer com que o outro não durma. Então o porteiro ele tem que ficar vigiando. Esse porteiro pode ser também cada um de nós, aonde quer que nós vivamos, para que todos não caiamos dentro desse torpor que o mundo vive, não entremos dentro dessa embriaguez onde tudo pode, onde tudo é permitido. Um outro sentido também dessa vigilância, e eu acredito ser bastante importante, além, é claro, a vigilância para não cair no pecado, a vigilância para que a gente não entre no torpor, na embriaguez do mundo, essa vigilância que nos mantém acordados através da nossa fé. Existe um outro tipo de vigilância que é fundamental para a vida do cristão e que a gente tem que exercitar agora, neste momento de advento, neste momento de preparação para o Natal, para a chegada do menino Jesus. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, um exemplo muito prático para a gente entender de que tipo de sono profundo a humanidade vive e que muitas vezes também nós acabamos dormindo. Uma vez, quando ainda estava lá na cidade de Belém, trabalhava, servia na aeronáutica lá em Belém, e logo quando eu cheguei, eu vivia na casa das irmãs, no convento, junto com as irmãs, e toda vez que eu chegava à tarde do trabalho, elas praticamente já tinham terminado a janta delas, já tinham jantado, então não tinha como eu fazer essa refeição junto com elas. Então, quando anoitecia, eu tomava o meu banho e eu ia sempre ali na esquina da casa delas, tinha uma pequena lanchonete, onde eu sempre fazia a minha refeição. E um dia, fazendo a minha refeição ali nessa lanchonete, eu observei que do lado de fora, mais ou menos uns 10, 15 metros, sentados na calçada, havia um senhor com um garoto pequeno. E todo instante eles ficavam olhando, não só para mim, mas olhando para as pessoas que estavam comendo, e às vezes o senhor tentava disfarçar e a criança não tirava o olho. A criança o tempo todo ali, olhando para as pessoas que estavam comendo, como se estivesse pedindo, como se estivesse com fome realmente. Eu observei aquela cena e eu disse, eles devem estar com fome. Parece que eles não comeram o dia todo, pelo olhar da criança. Eu fui conversar com eles, e eles me contaram o seguinte, que eles eram de uma cidade vizinha, tinham vindo de manhã para visitar a mãe do menino, a esposa do senhor, que estava internada no hospital, e eles só tinham o dinheiro do ônibus. E eles pensaram que ia poder comer no hospital, mas não puderam comer. Então eles estavam o dia todo sem comer, com o dinheiro contado para o ônibus, que faltava pouco tempo, 1 hora mais ou menos, para o ônibus passar e eles voltarem para a cidade deles. Aí eu convidei para que eles viessem, sentassem e fizessem a refeição. Eles comeram, o garoto estava morrendo de fome. O senhor também estava com fome, mas ele estava com medo e com vergonha de pedir.
Quantas e quantas pessoas passaram ali? Quantas e quantas pessoas estavam ali na lanchonete também e verificaram o olhar da criança, o olhar do Senhor, que precisavam, que queriam comer, que estavam simplesmente pedindo um prato de comida, alguma coisa. Muitas vezes esse torpor, esse sono, né, que a humanidade vive, esse sono que nós muitas vezes também vivemos, que não conseguimos enxergar a necessidade do outro. As parábolas que Jesus conta, da maneira que ele contava, nos leva a meditar a fatos, a coisas que acontecem, que devem acontecer no nosso cotidiano. Essa vigilância no qual nós somos convidados, através desse Evangelho, a manter, é uma vigilância também inspirada no próprio Cristo, na vida dele. Quantas e quantas vezes Jesus, nós nos lembramos, ele passando por um determinado lugar, muita gente apertando, tocando no seu manto, e de repente ele pergunta: mas quem foi que me tocou? Os discípulos: mas Senhor, tanta gente, não, alguém me tocou de maneira diferente. Veja bem, ele não estava dormindo, Jesus. Quando aquela mulher foi apedrejada, ou estava para ser apedrejada, tanta gente passava e queria pegar uma pedra a mais, ou tanta gente passava e simplesmente olhava. Não, Jesus, ele olhou para aquela mulher e fez com que aquela mulher depois mudasse de vida. Ninguém teve a coragem de apedrejar. Quantas e quantas vezes Jesus passando por uma cidade, um cego, um leproso: Senhor, tem de piedade de mim, e Jesus sempre pronto, né, para poder acolher, para poder curar. Essa é, acredito, a vigilância fundamental que nós temos que ter. Resumindo, tempo do advento, tempo de preparação, tempo de vigilância, sobretudo, essa é a insistência. Nessa vigilância, mantemos atentos para não entrarmos no torpor, na embriaguez do mundo, né? Também estarmos atentos à necessidade do outro, não simplesmente olhar, passar direto, mas procurar acolher, procurar servir como se estivéssemos servindo o próprio Cristo. E nessa expectativa toda da primeira chegada de Jesus, também estarmos preparados para essa segunda vinda de Jesus, que nós chamamos de parousia, que nós não sabemos se é de manhã, se é à tarde, porque ele diz aqui: venho de repente. O importante é estarmos atentos, estarmos preparados, estarmos vigilantes, fazer com que as noites da nossa vida se tornem noites de salvação, fazer com que as escuridões ou a escuridão da nossa vida se torne de verdade em luz, para iluminar a nossa família, para iluminar a nossa vida, para iluminar a todos que estão à nossa volta. Nós sabemos que a noite, né, tem todo esse aspecto de trevas, esse aspecto de pecado, mas também na palavra de Deus nós podemos lembrar das noites, né, que dentro do judaísmo, aliás, no Antigo Testamento, são noites especiais. Por exemplo, se diz na tradição judaica que Deus, quando criou o mundo, começou à noite. Por quê? Porque tudo era treva, não tinha luz, não tinha nada, tudo era caos, tudo era escuridão. E a partir daí Deus então, ele criou a humanidade, Deus criou tudo o que existe na terra. Foi também à noite que ele fez uma aliança com Abraão, quando ele passou no meio do fogo. Foi também, sobretudo, à noite que ele libertou o povo de Israel. Todas essas noites da nossa vida de treva e escuridão devem se tornar em noites de recriação, devem se tornar em noites de aliança, de pacto com Deus, deve se tornar, sobretudo, noites de libertação, assim como Deus libertou o seu povo. E para nós cristãos temos ainda a noite do nascimento de Jesus, que se aproxima, que veio à noite, e também nós temos a noite da Páscoa, a noite da ressurreição. Tudo isso vai ser possível se nos mantermos acordados, vigilantes, vigilantes pela fé, vigilantes também pelas nossas ações, olhando a necessidade do próximo. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa entrar de verdade no coração de cada um nesse tempo de advento, nesse tempo de chegada de Jesus na nossa vida de maneira definitiva. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.